4º evento de casos clínicos em MFC, que é organizado pela Liga de Medicina e Família e Comunidade da URGS. Hoje, quem vai estar debatendo com a gente vai ser a nossa coordenadora de pesquisa e de comunicação, a Patrícia Riedel, e também está presente aqui o Dr. Felipe Rodrigues do Nascimento, que é R2 de Medicina de Família e Comunidade no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, um bom evento a todos e Paty, é contigo. Obrigada, Jana. Então, boa noite, pessoal. Primeiramente, muito obrigada pelo Felipe aceitar o nosso convite e ajudar na escolha do caso. Foi recomendação direta do nosso prof. Coordenador, prof. Pierre. E a gente ficou muito feliz de tu teres aceitado e ter auxiliado tão bem, assim, dando 3 opções de casos, e ainda um caso bem bacana que a gente, não vou dar spoiler, que a gente vai falar agora. Então, eu fiz uma apresentação, assim, vou iniciar apresentando o caso clínico e vou falar um pouco da abordagem que foi feita, que é o nosso foco nesse caso, falar um pouco da revisão de alguns conceitos e depois a gente abre para comentários, então. Todo mundo que tiver interesse, depois em perguntas, pode ir enviando no chat ao decorrer e no final a gente pode abrir microfones também. Então, tá. O nosso caso clínico, então, as siglas utilizadas para esse paciente são TM, um homem, né, um menino branco, 12 anos, natural e procedente, então, de Porto Alegre. Esse é um caso oriundo da Unidade de Saúde Santa Cecília, que é a nossa unidade de referência, anexa ali ao Hospital de Clínica de Porto Alegre. Então, brevemente, assim, resumindo, o quadro desse paciente, ele apresenta um estado já de obesidade grave, a gente vai ver em seguida pelo exame clínico. Ele apresenta quadro de asma também, de rinite, também quadro de ansiedade, depressão e fobia. Esse quadro psiquiátrico ele estava sendo investigado, estava a esclarecer, e olhando um pouco o prontuário desse paciente, a gente consegue investigar e analisando nas outras consultas, até com a pediatria, que foi, então, diagnosticada uma ansiedade e uma depressão. Essa fobia desse paciente, ela era uma fobia que iniciou lá em janeiro de 2016, após um temporal. Então, para situar mais o que seria essa fobia, né? Os medicamentos de que esse paciente faz uso é a metformina. Esse até foi um medicamento que eu discuti com o Felipe, levei para o Felipe e a gente debateu antes, e até depois dá para deixar em aberto, que esse paciente não é um paciente, não tem diabetes mellitus, mas ele faz uso da metformina justamente devido ao quadro de obesidade dele, e que depois a gente vai comentar mais sobre. Ele usa o salbutamol, então, usa também a beclometasona, o dipropriato de beclometasona. Usa sertralina, então. Como a gente comentou, ele tem um quadro psiquiátrico. Em relação à parte subjetiva, então, ele é um paciente que, pela sua avó, né, até a UBS, nas últimas, não sei se todas, que eram várias consultas que tinham no seu prontuário, mas nas últimas visitas foi junto de sua avó. Nessa última consulta, então, realizada pelo Felipe ali na unidade de saúde, ele relatava uma melhora de uma tosse e de um desconforto no ouvido. Ele também teve o seu PCR negativado para a Covid-19. Ele referia dor ao tocar no joelho direito há alguns meses. Ele pergunta até se precisa de um raio-x, ele negava dor e repouso. Ao então analisar lá os exames, eu vi que foi feito um exame, uma radiografia de joelho, e não apresentou, então não teve lesões mais sérias. Ele também contou a história, então, que engoliu e evacuou uma moeda de 50 centavos, mas lembrando que é uma criança já de 12 anos. Ele também pergunta da altura, então traz questionamentos de que não quer, e também demonstra que não quer se pesar hoje, devido ao quadro, então possivelmente da obesidade persistente, né, e também evoluindo. A avó relata, então, que o psiquiatra pediu um exame de coração para avaliar o uso do Venvasame, que até depois eu vou comentar um pouquinho.
E ele pede, então, também para fazer uma troca de psicólogo, que não estava se ajustando com o psicólogo em que ele estava. Então, a gente vê algumas queixas, assim, um pouco relutantes e que já vai delineando um pouco o quadro dessa criança. Ele também pergunta se precisa operar, né, ali a pele do pênis. E ele também comenta que ele percebe que não tem pelos no corpo, como barba, e que ele tem esse desejo. Em relação ao objetivo, então, ele estava em bom estado geral, lúcido, orientado, coerente, eupneico, cianótico. Ele estava com uma pressão, então, de 100 por 78, frequência cardíaca de 105, um pouquinho elevada. Estava com peso, então, aqui é bom salientar, né? A gente já comentou que é uma obesidade grave, então aqui a gente percebe uma criança quase um pré-adolescente, né, de 1,63 m e com peso de 134 quilos. Aqui eu coloquei o 134, até porque já tinha o MC calculado, mas depois o Felipe comentou que na última consulta ele já estava com 138 quilos, então é uma obesidade que vem evoluindo, ela não está sob controle. Então, com um MC de 50, né, um MC bem alto. Na otoscopia, então, sem particularidades. Na ausculta pulmonar também, regular. Na ausculta cardíaca também, 2 tempos, bulha-normofrenéticas. Abdômen também, abdômen então globoso, né, já também devido a essa obesidade. Depressível, indolor. Prepúcio, então, parcialmente retrátil, recobrindo metade da glande. Uma dificuldade de palpação de testículo devido à obesidade, até foi eu fui pesquisar nas consultas da pediatria, também mostrava que não foi possível palpar, sem pelos pubianos e sem pelos axilares ou em face. Em relação à impressão, então, houve uma melhora dos sintomas respiratórios, ele apresentava um quadro de tosse anteriormente, até chegou a fazer o PCR para COVID. Ele apresenta, então, até trouxe uma imagem depois para ilustrar, Tanner 1 na fase pré-púbere, fimose e então segue aquele plano de uso de Venvanse. O Venvanse, então, a lisdexanfetamina, ele é um estimulante, então, anfetamínico, utilizado principalmente no tratamento, então, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aqui, então, eu trouxe uma imagem só para ilustrar, né, que aqui na impressão a gente tem um quadro de melhora do sintoma, tem o quadro de Tanner em fase 1, né, pré-púbere, e aqui, então, para ilustrar o estágio 1 no desenvolvimento também da genitália. Em relação, então, à conduta, esse paciente, então, foi orientado sobre os sintomas respiratórios residuais que permaneceram, foi prescrito Postec por 3 semanas, o plano, então, de encaminhar para a urologia, devido também, creio eu, a esse estágio, orientar também, então, essas partes mais burocráticas, atualizar endereço no GERCOM e plano de discutir, então, o uso do Venvanse com a psiquiatria. Em relação, então, a alguns exames que foram feitos no prontuário, então, relatava que em 2018 havia sido feita, então, a ecografia da bolsa escrotal externa e havia apresentado, então, testículo esquerdo cerca de 5 centímetros da M-bolsa e o direito a 6,5. Já é mais específico, né, mas trouxe para ilustrar que foi feito o exame. Os exames, então, de 2009, apresentando, então, triglicerídeos levemente altos, né, que de 9 a 19 anos normal é menor que 90, mas aqui em 2020 já estava em 97. A glicose e a glicada também quase no limite. Uma insulina elevada, o normal é entre 1,4 e 14, daí eu também deixo para questionamento se seria uma sobrecarga de trabalho do pâncreas, né, diante desse excesso de peso. E uma HDL na faixa ali de risco moderado, né, que é o risco moderado entre 35 e 60, e já está ali 58. Também foi feito, então, testes pela a pediatria que estava atendendo ele era a pediatria endócrina. Então, foi feito também testes para ver síndrome de Prader-Willi e Engelmann,
até vou comentar depois sobre isso, e foi apresentado o resultado normal, o cariótipo também foi feito, e acho que é mais ou menos isso aqui, que dessa parte é isso. Então, a partir disso, a gente trouxe esse caso justamente para falar do genograma. E quando foi falado de genograma, eu, particularmente, não passei no internato de MFC e até o momento vimos genograma apenas em genética, né? E por aí a gente fica restrito nessa parte de pensar que o genograma serve para fazer uma correlação com a parte genética mesmo, e não, ao menos ao meu ver anterior, a montagem da apresentação não tinha... Ai, tem um cachorro aqui latindo bastante, não sei se tá dando para escutar. Ao meu ver, então, antes da apresentação, comentei com o Felipe que não tinha associado a questão do genograma a um genograma familiar, então, para entender o contexto do paciente. E foi bem bacana descobrir isso com a montagem, também para os que não conheciam, acho que vai ser legal também debater e falar sobre isso a partir desse caso. Então, o que é um genograma, né? Um genograma ele vai ser um instrumento de avaliação familiar. Eu fui pesquisar e acabei achando um artigo que ele falava que era o bisturi do médico de família. Então, ele é uma forma, um sistema de coleta, né, de registro de dados, tanto da história biomédica, mas também psicossocial e familiar. E ele é indicado, então, em algumas situações que eu listei aqui. Para montar o raciocínio clínico, né? Ele pode ser feito e solicitado na primeira consulta, né? E ser completado nas seguintes para criar, então, uma conduta a partir dele. Ele também é feito a partir de respostas, digamos que insatisfatórias, assim, quando tu tem, por exemplo, exames, mas tu tem uma dificuldade de achar um diagnóstico a partir daquilo. Então, tu quer entender mais o contexto daquele paciente, além daquilo, além do palpável que tu está vendo, né, sem investigar muito a fundo, ou investigando a partir somente de exames, né, tu queres conversar e ver a partir daquele contexto familiar do paciente. Ele é utilizado também nesses artigos que eu pesquisei com alta frequência, para casos de alta frequência de doenças agudas, doenças crônicas também, em caso de doenças crônicas terminais, e em situações clínicas, então, como ansiedade crônica, né, depressão, ataques de pânico, consumo de drogas, violência doméstica e sexual, problemas de comportamento infantil, que eu acho que é onde se encaixa o nosso paciente TM. A gente vai falar mais depois, mas ele apresentava também um quadro de relutância, assim, de não conseguir, também devido ao contexto familiar, de não conseguir seguir bem as orientações e também a partir dele mesmo, né, dele próprio, o próprio comportamento. Daí agora eu queria abrir um pouco para o Felipe comentar com a gente como foi a montagem desse genograma que ele me passou, a gente adaptou, né, já que vai ficar gravado para preservar o paciente e os familiares, mas achei muito bacana e acho que melhor que ele, impossível assim para poder explicar o genograma que ele construiu. Olá, pessoal. Deixa eu tentar ver o genograma aqui. Primeiro, boa noite a todos. Olá, Patrícia. Não é um caso muito simples, até porque quando a Patrícia pegou esse caso, eu falei, olha só, você vai ser um pouco confuso em diversas coisas ali e talvez não consiga entender. Mas vamos lá. Eu imagino que para quem não está com uma tela muito grande, vai ficar meio ruim ver todos os exemplos, porque tem uma parte que é um risco amarelo ali. Mas basicamente o seguinte, o genograma, a gente tem ele para reconhecer padrões, né? Então, tem muitas pessoas que falam, mas eu tenho que conhecer toda a família, toda a árvore genealógica. Não, assim, a gente vai montando, e aí o legal da consulta de MFC é que você consegue ver ele em outros momentos, né? Então, você consegue ver o paciente em outros momentos, tem a longitudinalidade, então você consegue ir montando e acrescentando informações conforme o tempo. Então, sempre identifica o paciente-alvo,
Então, o paciente-alvo é o TM, que na época é de 11 anos, agora já está com 12. Então, já coloca ele mais central. Como eu sei que ele não vai ter outros filhos abaixo, então eu coloquei ele meio mais embaixo, mas pode colocar ele no meio. E a partir daí, a gente vai vendo da onde que ele nasceu, né? Então, a gente sempre tenta quando a gente coloca filhos, os filhos por ordem de idade, né? E os pais, a gente coloca o masculino do lado direito para quem vê e do lado esquerdo o feminino. Então, a mãe do paciente T é a D, de 33 anos, que teve o Thomas com o A, de 32 anos atualmente, né? Tem um risco vermelho entre eles ali que mostra conflito. Então, quando a gente coloca esse risco, quando coloca alguma marcação com falhas ou com risco, com ondas ali, isso demonstra que tem um conflito. E quanto mais conflito tem, mais risco a gente coloca, né? Então, a D tem mais 3 irmãos, tá? E é filha da M com S, tá? Então, M é pedagoga. Então, geralmente coloca a letra e coloca também a profissão embaixo. E coloca a idade também, quando a gente sabe, nas informações, tá? E a M, que é a avó do T, tem mais 2 irmãs, tá? Que é a C e uma outra que eu não sei o nome. Saber disso é importante, porque, por exemplo, eu acho que o que dá para ver melhor aí é o risco verde, né? Que mostra um vínculo maior. Então, o T tem um vínculo muito grande com a sua avó, e é por isso que a gente coloca geralmente 2 riscos vinculando a um local, a sua tia-avó, né? Ele considera que tem 3 mães. Uma mãe é a sua mãe biológica, outra mãe é a sua avó, que cuida dele, que mora com ele, e a outra mãe é a sua tia-avó. Então, quando eu mostro um bom vínculo, eu coloco esses 2 riscos. E tem um bom vínculo também com o seu primo, o I, de 11 anos, que tem a mesma idade que ele. Então a gente basicamente coloca os riscos ali para reconhecer os vínculos. O que eu acho que a maioria de vocês não consegue ver é um risco amarelo ali, um circulado amarelo que tem entre o T, que vai entre o M e o S, que são os avós dele. Isso mostra com quem ele convive. Então o T mora com o S e com o M, ou seja, ele não mora com a mãe dele. Tá? Então, basicamente, esses são as informações mais gerais. A família paterna do T é uma família mais desconhecida, é pouco falado na consulta, então a gente tem poucas informações. Mas a gente sabe que tem envolvimento com criminalidade, por isso que ele não gosta de falar muito. Então, esses é uma forma geral de ver o genograma. Todo quadradinho é o masculino e a bolinha é o feminino. Você tem uma outra informação. Quando tem um X, tipo, lá em cima, a bisavó do T morreu, então ele coloca um X em cima. Faltou colocar as esposas dos tios ali, mas a princípio esse genograma ainda está em construção. Não sei se tiver alguma dúvida, ou Patrícia, se quiser que eu fale mais coisas, você vai falando. Tá bem, não, foi ótimo, já deu para ver a construção. É bem isso, né? Como eu comentei antes também, ele vai sendo complementado no decorrer das consultas, né? Então, como é um paciente que está em acompanhamento, ainda vai se completando. O Lucas tinha levantado... a Betina tem uma dúvida, se quiser pode fazer agora. A constituição da parte gráfica do genograma é feita em consulta junto com o paciente, como parte da entrevista, ou na consulta só se coletam as informações para fazer depois e ter como referência? Pode falar, Felipe. Bom, o genograma pode ser feito em conjunto com o paciente, não tem problema, até porque às vezes eles olham e reconhecem um padrão. Tem colegas que não gostam de mostrar para o paciente, que fica mais para eles, então isso daí vai depender mais do objetivo que você quer com isso. Então, se mostra para o paciente ou não, mas geralmente, como eu vou fazer? Eu falo, olha só, agora eu vou fazer um genograma. O que é genograma? É tipo uma árvore genealógica. Eu vou perguntar de toda a sua família e vou escrevendo aqui, né? Eu geralmente faço um rascunho para depois fazer uma coisa melhor, né? Porque sempre vai colocando mais coisa e no papel fica tudo rabiscado. Ou na consulta só se coletam as informações para depois. Tá, ou seja, dá para fazer os dois, né? Dá para fazer durante a consulta e depois. Mas eu geralmente faço na hora o rascunho e depois com melhor, por exemplo, vou fazer uma apresentação. Porque isso daí eu fiz no PowerPoint, né? Mas tem até aplicativos e sites. Tipo, tem um site da UFMG que faz um genograma bem legal.
e tem outros aplicativos que fazem, só que aí acaba sendo mais burocrático. Por fazer logo no PowerPoint, que é dificultoso, mas pelo menos funciona mais, para mim, pelo menos. Não sei se eu respondi. Ah, beleza, Betinho. Eu tinha, Felipe, eu tinha, enfim, são 3 perguntas, acho eu, tá? Algumas é para retomar porque eu não peguei o início do caso, mas a linha vermelha ali que tu falou quando tu disse conflito, é um conflito familiar ali entre os dois. Eu não peguei no início do caso, eles moram juntos? E as outras são o seguinte, logo no início ali, quando a Paty começou a passar o caso, eu estava pensando em Prader-Willi, só que daí a questão é por que montamos este genograma? Foi porque a gente estava pensando em síndromes genéticas, nós partimos para isso, e depois disso é que foi pedido os exames ali, enfim, que descartaram Prader-Willi e aquela outra síndrome ali que eu não sei, que eu não... Engel, acho que é essa aí eu não conheço, enfim. Acho que é isso que eu queria perguntar. Tá, então, o porquê foi feito o genograma, né? O genograma é muito usado em medicina de família e em casos de saúde mental, psiquiatria, psicologia, né? Mais psiquiatria. Então, o início de fazer o genograma é muito mais porque eu ia apresentar esse caso, por exemplo, numa reunião no grupo de abordagem familiar que a gente tem. Então, eu precisava apresentar e precisava mostrar mais a dinâmica da família. Mas o genograma, ele acrescenta mais informações como doenças genéticas, né? Como na família dele não tem ninguém com Prader-Willi, então eu nem coloquei ali. Tá, então, na parte genética não é muito relevante isso. Daria para colocar coisas mais relacionadas à saúde mental. Por exemplo, se você faz um risco, dá para mostrar a dependência, faz um risco deitado, mostra uma outra parte de dependência. Então, tem várias formas de fazer o genograma. Tem tantas formas que chega a ser um pouco confuso. Eu até um dia perguntei para um dos nossos professores que nos ensina o genograma, né? E falei assim, olha só, eu uso qual o genograma, o da UFMG ou uso o genograma desse outro aplicativo aqui? Ele falou, olha, você tem que fazer o genograma que você e sua equipe vai entender. Ponto. Agora, qual é o que vai usar? O importante é na hora você usar e falar o genograma que você está usando. Então, esse é o porquê. Ou seja, eu não coloquei síndromes genéticas porque nesse caso síndromes genéticas não foi tão relevante assim, mas era possível colocar um asterisco e escrever o nome da síndrome, se ele tivesse, tá? Ou se tivesse alguma outra doença, e escrevendo, e aí o quadradinho ou a bolinha, conforme o desenho que você vai fazendo, vai mostrando. E depois, na hora de apresentar, você tem que falar para a equipe ou para alguém, ou até mesmo quando você vê, você tem que saber que aquilo que você viu representa aquilo. E o vermelho ali, o tracejado ondulado, significa conflito. Eles não moram juntos, são separados desde o nascimento do Thomas, e tem bastante conflito entre eles. Assim. Tem vários conflitos entre a família, mas assim, esse é um conflito mais intenso, que tem brigas maiores. Certo. Então, até quando eu estava montando a apresentação, eu comentei com o Felipe e o que eu comentei antes também aqui, que eu tinha pensado muito logo na parte genética, né? Quando a gente falou de genograma, tanto que ao olhar o prontuário e ver na parte pediátrica e também na parte de MFC, a gente via que dentro dos exames tinham sido pedido a consulta genética para essas duas síndromes. Então, eu acabei fazendo um resuminho breve assim do que seria a síndrome de Prader-Willi e a síndrome de Engelmann, só para a gente ter uma noção e também poder conversar depois. Então, a síndrome de Prader-Willi é uma microdeleção, então, paterna, isso a gente vai ver o que vai diferenciar as duas no cromossomo 15. Em relação à epidemiologia, então, fica entre um caso a cada 30 mil crianças no mundo. E as dificuldades, eu não abordei muito, não coloquei todos os sintomas, mas elas são físicas, comportamentais, de aprendizagem, leva à obesidade. Lendo um pouco mais, se cria dificuldades de sucção, se tem uma hipotonia, uma hiperfagia, além de uma instabilidade emocional também. E a síndrome de Engelmann, então... importante também lembrar que... em relação a levar a obesidade, o Felipe ele me mostrou uma foto do paciente, porque eu não estive na consulta com o paciente, então eu não cheguei a conhecê-lo. E a coincidência foi que ele me mostrou uma foto, que é uma foto pública, que está postada em uma rede social do poder público, enfim, a criança foi propaganda, digamos. E eu tinha visto essa foto também quando foi postada. E ela me relacionou muito a quando tu vai pesquisar imagens sobre a síndrome de Prader-Willi,
me lembra muito essa criança da imagem mesmo. Então, talvez a pesquisa genética feita, né, pela equipe possa ter sido por essa relação também. E a síndrome de Angelman, então, ela vai ser também uma microdeleção, mas de origem materna, no cromossomo 15. Então, é isso que vai diferenciar na parte genética as duas, e os sinais e sintomas, então, a criança vai ter problemas alimentares, vai ter também um atraso cognitivo em aprender, engatinhar, sentar, andar, vai ter dificuldade, ausência de fala, pode ter dificuldade de aprendizado, pode ter quadro de epilepsia também, vai ter um EEG anormal, né, movimentos anormais, pode ter, então, uma natureza bem afetuosa. Essa era uma das imagens, assim, de uma criança sempre sempre não, mas bem, na maioria das vezes, sorrindo, alegre, com um sorriso frequente. Então, foi bem breve, mas depois disso, quando eu já tinha feito os slides, eu fui vendo que o genograma, no caso da MFC, era muito além, né, da questão genética, como o próprio Felipe falou. Então, essas foram as referências, e agora a gente abre, então, para discussão. Acho que eu vou deixar o caso aqui, se a gente já começou a discussão, né, mas foi bom que daí já pegou no timing, assim. Eu fiquei com uma dúvida, a questão do Venvance, ele tinha já um diagnóstico de TDAH? Eu não tinha pego essa parte. Ou se foi a motivação de perder peso, não sei. Ele tem uma suspeita de TDAH. Na verdade, essa criança passou por diversos diagnósticos já na infância, então já passou por diagnóstico de TDAH, já passou por diagnóstico de transtorno opositor, e agora ele acompanha no CAPS, né, no CAPS infantil da região, né? Tanto que a gente está em contato com esse paciente sobre isso. Sobre o Venvance, ele usava fluoxetina, usou durante um tempo, não se adaptou, não estava tendo muitos benefícios. Associaram fluoxetina com topiramato, pensando assim, topiramato vai diminuir, tem a questão de diminuição de peso, daí é uma coisa mais certa, mais comprovada. Só que, ao mesmo tempo que ele estava tomando, estava tentando diminuir mais peso, estava ficando mais identificado na escola, né? Aí, como não funcionou para reduzir peso, tiraram o topiramato, aí a fluoxetina não estava funcionando, trocaram para sertralina. Como a sertralina não estava funcionando muito bem, estava fazendo de tudo, depois de alguns meses, 6 meses, 1 ano, estava fazendo e não estava ajudando a sertralina, eles tentaram trocar, aí num outro psiquiatra, tentaram usar o Venvance. E até ele usou durante um tempo, mas aí eu acho que voltaram de novo para a sertralina e ficaram sem o topiramato. Então, o objetivo dele era mais na questão de inquietação, que na escola ele não consegue ter muita atenção, então ele não tem um diagnóstico fechado de TDAH, mas o objetivo era diminuir a hiperatividade dele. Não necessariamente ele tem TDAH, mas ele é um pouco mais hiperativo, por assim dizer. Entendi, obrigada. E até trazendo, então, para a discussão em relação à medicação, o caso da metformina era aquilo que a gente estava discutindo, assim, que até fui dar uma pesquisada e alguns artigos, mas como tu disseste, não se tem muito ainda confirmado sobre que dela atuar como agente emagrecedor, não seria nesse sentido. Ela não é um dos melhores, existem vários hipoglicemiantes que podem ajudar na questão de emagrecimento. Tem gente que usa hipoglicemiante não por causa de diabetes, mas para emagrecer. Mas no caso dele, foi uma tentativa de tentar emagrecer, mas também porque ele teve uma glicose de 95, de 94. E a gente sabe que a gente considera pré-diabetes, glicoses entre 100 a 126, a gente considera pré-diabetes. E tem alguns estudos mostrando que diminui o risco de desenvolvimento de diabetes, ou retarda o desenvolvimento de diabetes, se você começa com metformina, por exemplo. Medidas comportamentais em primeiro lugar, e aí também essa possibilidade de começar uma metformina. Por uma questão de obesidade, eles têm insulina, então isso vai diminuindo o risco de cometer diabetes. Não foi eu que comecei, até falei para a Patrícia, olha só, é questionável, e eu até já comentei com a avó de tentar tirar essa metformina, porque já toma um monte de remédio, uma adolescente, pré-adolescente de 12 anos, está tomando um monte de remédio e não é dos melhores. Mas depois que você começa um remédio, a prevenção quaternária, a desprescrição, é uma coisa muito complicada. Aí é difícil. Como a gente ainda trabalha muito com conduta compartilhada, né? Então eu tento falar, olha só, não tem muita necessidade, começaram por esse propósito, não está funcionando muito,
mas pode correr o risco de ter diabetes. Não, ele pode ter diabetes, como pode não ter. Não é certeza que a metformina vai impedir isso. Mas uma vez que começou para tirar, é muito difícil. Então ele continua tomando. Resumindo. Até eu tô passando na pediatria ali na unidade de saúde de Santa Cecília, e hoje de manhã mesmo eu acompanhei o atendimento de um outro menino que tinha também obesidade, pré-diabetes. Ele estava usando metformina, eu tinha ficado muito curiosa também, por ser pré-diabetes e não diabetes oficialmente, digamos assim. Ele está usando, até achei muita coincidência o caso coincidir, achei legal ter essa discussão aqui. É questionável, não é tudo médico que dá, não. Né? Na UBS mesmo, a gente tem vários professores e eles não... Tem professor que não gosta de dar, né? Que é mais, não curte muito medicamento, não gosta de dar. Tem outros que falam, não, se existe possibilidade, a gente vai dar. Então fica na dúvida. Porque a metformina também, uma queixa muito comum é diarreia, né, da metformina. E isso também é por isso um dos motivos do paciente emagrecer, que tem dificuldade de comer ou que elimina muito líquido e perde muito líquido pela diarreia. Mas para ele, como ele tolera bem, manteve-se. Mas é questionável. E é possível aparecer outras pessoas, é bem comum acontecer. Até para, ainda pensando na questão de resistência insulínica, existem pessoas com síndrome do ovário policístico que podem utilizar a insulina, a metformina também, para diminuir o risco de desenvolver diabetes, que também é possível. Algo que eu percebi também ao analisar os exames dele, as consultas, é que ele tinha um atendimento bem multidisciplinar, né? Ele faz acompanhamento com a nutrição e com outras especialidades também. Agora foi encaminhado para a urologia, mas ele já faz, né, acompanhamento com a pediendócrino, enfim. E como é que é esse acompanhamento dele? Tu tinha comentado, né, que estava meio difícil, assim, de controlar a obesidade. Bom, quando eu comecei a acompanhar esse paciente em ano passado, no começo do ano passado, foi um dos meus primeiros pacientes. E quando eu comecei a acompanhar, eu fui fazer uma primeira consulta com ele, e aí já fiquei sabendo que ele fazia acompanhamento na genética, na uro, na psiquiatria, no CAPS, tinha um psicólogo, além da psiquiatria do CAPS, e também tinha a neurologia. Falei, meu Deus do céu, tá vendo? Muitas pessoas. Aí tinha um professor, e aí na nossa UBS tem a Nutri. Então, vários profissionais, e eles nem sempre se conversavam, entendeu? Então, era uma coisa muito comum. E acontece até na OBS. E aí, utilizando aí um dos princípios da atenção primária, coordenação do cuidado, falei, não, a gente tem que organizar esse negócio. Fiz uma cartinha para todos os médicos que acompanham ele, e aí a genética já tinha dado alta, então não conseguia acompanhar com a genética. A neurologia não respondeu, mas eu fiquei sabendo que eles estão com um plano de fazer uma ressonância de crânio, para ver se, ao procurar se tem algum motivo, uma causa mais central tanto da obesidade quanto do atraso do desenvolvimento, porque ele tem 12 anos e não sabe ler. Isso é um problema bem grande. E aí não tive resposta, mas eu tive resposta do psicólogo dele, que me passou o WhatsApp, eu converso com o psicólogo dele, e também tive resposta da psiquiatria, e aí a gente conseguiu conversar com a psiquiatria. A Nutri, eu fui falar com a residente, estava acompanhando ele, então a Nutri começou a conversar, e também com a professora dele da escola. E a gente conseguiu montar e fazer reuniões. Então a gente já teve 3 reuniões, ontem, hoje que dia? Ontem nós tivemos uma das reuniões para definir, para ver, estava preocupado com esse caso, e as coisas, depois que a gente se reuniu, ficou muito melhor, né? Porque a gente tinha diversas opiniões diferentes, conflitantes, que depois de um ano acompanhando juntos, as opiniões que antes eram conflitantes, a gente começa a concordar com o colega. Realmente não tem mais o que fazer. Por exemplo, não sei se já pode dar spoiler, mas uma das coisas que já foi surgido desde o ano passado esse paciente ele tem um conflito familiar intenso, ele tem problemas de ansiedade, tem problema de depressão. Como ele é a avó que cuida dele, não a mãe, a avó não consegue dar limites, e quem coloca limites é o próprio paciente. Por isso que teve no início ali uma suposição de transtorno opositor. Ele discute com a avó e manda assim na casa. Então, não consegue controlar nem a alimentação dele, que ele começa a fazer birra, e aí a avó dele vai lá e compra o salgadinho para ele. E aí é claro que assim, a avó podia falar que não, mas no fim acaba cedendo à pressão que ele faz. Então a gente tem tudo isso envolvendo, e esse ganho de peso que ele não para de ganhar peso, né? Cada vez mais ele vai ganhando mais peso. Então surgiu a ideia de fazer uma internação para esse paciente. Isso daí era o psicólogo dele que trouxe. Olha só, tem que fazer uma internação psiquiátrica, porque assim a gente consegue afastar os fatores estressores,
E a internação psiquiátrica ele dura 1 mês ou mais, então a gente vai conseguir ver se ele consegue ter uma redução, um melhor controle da dieta e se a família é um problema. Porque a família não está cuidando disso, e corre risco de vida do paciente. Ele pode ficar obeso numa situação que não vai voltar nunca, né? E sem contar no atraso do desenvolvimento. A equipe da UBS não foi muito a favor eu, a Nutri, a gente não foi muito a favor, eu, os preceptores, não foi muito a favor de internação de uma criança de 12 anos, de 11 anos na época. A psiquiatria ficou na dúvida, porque tem uma coisa, mandar para a emergência, a porta de entrada para uma internação psiquiátrica é ir para a emergência. Na emergência ele fica ali no IAPI, por exemplo, uns 5 dias a 1 semana, para depois ser transferido para uma internação, que nem é certeza se é o Clínicas. O ideal fosse se fosse o Clínicas, que a gente já tem contato e mesmo prontuário, mas nem é certeza se é o Clínicas. Então a gente ficou acompanhando, não, vamos ver se a gente consegue conversar com a família e tal. Então, a gente tentou fazer todo um processo com a família, e aí eu comecei a atender a avó, eu atendi a mãe, eu atendi o avô, a gente tentou trabalhar fazer uma abordagem familiar, só que, assim, não mudou as coisas. Aí, essa última reunião de ontem foi, a gente vai começar a explicar para a avó que o paciente está correndo risco de vida, o paciente não está conseguindo, vocês não estão conseguindo colocar em limites no paciente, ele mesmo se coloca em limite, e está tendo conflitos na escola, no aprendizado dele, e talvez uma intervenção mais drástica, como acionar o conselho tutelar por uma questão de negligência da saúde, ou se não tentar numa internação, é uma possibilidade. A gente já sabe que isso vai dar um conflito muito grande com a avó e com a família, a gente já está preparado psicologicamente para isso, mas já é uma coisa que pelo menos nós, a equipe que acompanha ele, todos os profissionais que acompanham ele, já tem isso mais alinhado. Então, quando eu vim trazer para a gente, vai ser uma coisa mais possível. Então, é muito importante essa parte de coordenação do cuidado. Eu acho que muda o desfecho e até mesmo a conversa com o paciente. Uma questão que eu fiquei em dúvida agora, quem tem a guarda dele é a avó ou é a mãe? E aí ele só mora com a avó? Oficialmente, a guarda é da mãe. E eu já atendi a mãe. Então, a mãe, por exemplo, eles moram no bairro aqui da UBS Santa Cecília e a mãe mora num apartamento no centro, né? A mãe consegue colocar mais limites nele, só que quando já tive consultas com ele e a mãe junto, e a mãe manda nele, ele manda ele ficar quieto, ele fica bravo, ele resmunga, mas ele fica quieto. Então, a mãe consegue colocar mais limites. Mas, ao mesmo tempo que ela coloca limites, ela fala, eu não estou preparado de cuidar do meu filho, eu tive esse filho muito, muito cedo. Então, eu não tenho condições, a minha mãe cuida melhor, tem mais estrutura na casa. Então, ela transfere totalmente a responsabilidade para a avó. Então, na prática, a responsabilidade e o cuidado dessa criança é da avó. A gente até tentou fazer um vínculo melhor com a mãe, olha só, quem sabe você não cuida mais, que você consegue colocar mais limites, mas ao mesmo tempo que tem isso, ela fala, não, agora eu estou viajando, estou indo para a praia, estou indo para o Rio de Janeiro, não consigo cuidar dele, deixa ele com a minha mãe. Isso é por isso que a gente está pensando em... esse é um dos motivos de acionar o conselho tutelar, porque isso acaba sendo a negligência da mãe também, né? Com o filho, que a avó não consegue colocar limite e a mãe que consegue colocar não está muito preocupada com isso. E a mãe ignora a obesidade dele, acha que, não, todo mundo... eu também era obesa e depois que eu passei pela puberdade, eu fiquei melhor e não tive mais problema com isso. Quando não é o caso dele. Ele é uma situação muito maior. Ela tem um sobrepeso, enquanto ele realmente é um obeso mórbido. E esse conflito dos pais fez com que o pai se afastasse totalmente ou há uma questão de pagamento de pensão? O pai se afastou totalmente, não paga a pensão e além de se afastar totalmente, a mãe e a avó não querem ver o pai dele porque justamente tem um envolvimento com crime, né? Ou coisas ligadas a isso. Então, inclusive a mãe e a avó evita de falar nesse assunto e que o filho, que o paciente, que acione de alguma forma a família paterna. Assim. Então, ele não tem nem contato com a família paterna. Ele parece que, eu até coloquei ele lá embaixo, tem um P de 5 anos, ele conhece o P de 5 anos, que é o irmãozinho dele, o pai dele teve esse filho com outra mulher. Ele conhece esse de 5 anos por uma questão de escola ou de bairro, já viu ele outras vezes, acha legalzinho, mas não tem um contato muito próximo. É uma coisa mais próxima do que da família paterna. E ele também não gosta de falar sobre a família paterna, porque ele tem medo. E agora me ocorreu um pouco divergindo do assunto da família, mas de saúde mental dele. A fobia dele era que tipo de fobia? E se tem alguma relação com essas questões todas? Com certeza tem muita relação com isso. Né? A fobia dele, por exemplo, teve o incidente ali de 2016, que teve um gatilho maior, teve uma crise de ansiedade, por uma questão de ficar sozinho em casa, teve trovões e outras coisas. Mas ele já tinha problemas de saúde mental bem antes, então ele já tinha fobias
de ser perseguido, e aí por questões relacionadas à família, de ser pessoas externas, alguém quer matar a ele ou alguém da família. Então ele já tinha crise de ansiedade antes. Então isso já vai acontecendo. E ao mesmo tempo a família tenta compensar isso de uma outra forma. A avó tenta compensar isso de uma outra forma, né? Talvez dando comida ou atendendo as demandas dele, porque ele sofre de um outro lado. Então, como se fosse talvez uma culpa ou algo parecido. E aí quem sofre no meio de tudo isso é o paciente que que é uma criança ou não sabe muito bem para onde vai, mas está no meio disso. Sofre uma pressão de um lado e um exagero de falta de limite do outro lado. Tipo, quando ele tem esses episódios de fobia, a avó sempre, digamos, se ela não estava próxima, ela se aproxima ou ela tenta gratificar ele de alguma forma? Exato. Não, a avó é super protetora. A avó dorme com ele, inclusive. Isso tem um outro problema. Somente porque ele fala que ele tem dificuldade para dormir sozinho, então a avó dorme com ele. Dorme com ele e não dorme com o marido. É o nível... E a gente já tentou várias vezes orientar. Então, assim, para a gente chegar num conselho tutelar, a gente já tentou milhares de coisas. E a equipe toda está fechada para chegar no conselho tutelar para tentar falar. Porque assim, ela tenta... Ela se aproxima dele e isso não é ruim. Na verdade, ele gosta muito da avó dele, né? Mas a falta de limite ou a forma como ela tenta proteger ele é uma forma que está sendo prejudicial para ele. Mas ela infantiliza ele mais ainda, né? A gente fica falando criança, mas ele já é um pré-adolescente. Você vai conversar com ele e já tem vários pensamentos ali e aí de pré-adolescente. Mas a avó infantiliza ele bastante. Eu imagino que seja complicado abordar o tratamento, por exemplo, dessa fobia, quando tem esse ganho secundário, talvez não intencional, obviamente, mas que tem, com certeza, um ganho de aproximação familiar também junto. Exato. Ele tem, tanto que a avó dele, eles foram para a praia, eles ficaram ali 1 ou 2 meses na praia, que a avó tem uma casa na praia, e a avó veio para Porto Alegre e fazia vacina em Porto Alegre, né? Porque a vacina saiu uns dias antes da cidade que estavam na praia. E aí ele ficou com o avô dele, mas ele ficou muito ansioso. E a avó dele voltou antes do tempo, conseguiu fazer a vacina, mas voltou antes do tempo para atender o pedido dele que ele volte. E ele não estava sozinho, ele estava com o avô dele, mas ia atender e fazer as demandas dele. Então, acaba que isso movimenta toda a família. E ele tem ele tem um ganho secundário justamente porque tem um processo de culpa envolvido, tem essa superproteção e outras coisas. E aí na escola ele também se sente protegido, porque se acontecer alguma coisa, a avó dele tá ok, assim. Ele tem mais medo da mãe dele do que da avó dele, na verdade. E a mãe dele é omissa. Eu vi também no prontuário, assim, que a gratificação é bem feita, bastante feita com comida, né? Tava o plano lá, o plano alimentar não, tava lá o que ele come diariamente e tinha 3 pastéisinhos à tarde, mais várias comidas, assim, bem de aniversário, assim, então achei bem diferente. E também tinha uma observação para bastante tempo de tela, em que a resposta foi que passa o dia inteiro em frente a uma tela. Então, eu percebi que esse é acho que entra junto nessa gratificação que a avó tenta fazer também. É por isso que a gente faz uma abordagem familiar nesse caso, né? A gente reúne ali, eu tive reuniões com ele, a avó dele e o paciente. A mãe não compareceu, então não fez questão de comparecer, mas tinha que trabalhar sempre, às vezes, ele com a mãe, ele com os avós, ou ele já tenta várias vezes juntar todo mundo junto, porque ele não tem dinheiro para comprar comida sozinho, né? Então, quando a gente está falando de obesidade infantil, a gente está falando de família, a gente está falando de... Porque o avô vai comer um pão, ele não vai comer um pão e ele fala, não, eu vou comer esse sonho aqui e você vai ficar aí sozinho. Não, ele vai dividir. Na verdade, o avô, quando eu estava em consulta com o avô, ele me compensou que, olha só, até escondido da avó dele, eu compro 10 pãezinhos. Então, eu como 5, o paciente come mais 5. Ou seja, os combinados que a nutrição faz, o avô sabota. Porque o avô acha que ele vai sofrer, ou senão o avô vai comer, então vou mostrar para ele também. E isso daí com pãezinho e coisas de comida, sem contar a avó que dá os ultraprocessados, que são salgadinhos e outras coisas.
Na hora do almoço ele se alimenta do jeito certo, come ali um prato colorido, tal, não muita coisa, mas o problema são os depois. Ele come bastante carboidratos e ultraprocessados. E sobre a questão de tela, ele fica bastante tempo no videogame. E aí, essa foi uma forma, eu tenho um ótimo vínculo com ele, né? Porque no videogame, o videogame que ele joga bastante é Naruto, e ele assiste todas as séries do Naruto, e eu falei, olha só, eu também já assisti todas as séries do Naruto. E não só Naruto, eu tô assistindo Boruto. Ah, Boruto também, e aí começa a falar sobre isso, tanto que ele desenha sobre isso, então a gente está estimulando um pouco mais a parte artística dele ali, dos desenhos que ele faz, que é um desenho legal, para ver se ele consegue se apegar um pouco mais na escola, desenvolver mais isso. E aí, por falar mais disso, às vezes quando a consulta começa a ir para um caminho meio distante, eu tento voltar para o Naruto e para o Boruto, tento ver ou trabalhar as visões da família dele através do desenho, tipo, quem você é no desenho, quem o seu avô é e quem a sua mãe é. E a gente começa a trabalhar as características do personagem e as características da família dele através do desenho. Então foi uma forma que a gente conseguiu ter um bom vínculo por causa disso. Eu acho que foi bem legal. E aí, eu fui para a África em agosto e setembro. E aí, quando ele falou, você vai para a África? Então eu quero areia da África. Eu falei, mas por que você quer areia? Não, eu quero areia da África. Eu acho que é alguma coisa relacionada ao desenho Naruto. Ele tem um personagem que é o Gaara, que fica no deserto e controla a areia. Eu falei, tá ok, eu vou trazer a areia da África para você. E trouxe a areia da África. Na próxima consulta eu vou entregar para ele. Então, apesar de todo o conflito dessa questão de crise, ansiedade, depressão e fobia, a gente consegue ter um bom vínculo, justamente porque eu acompanho ele a longo prazo e a gente consegue conversar de outras formas que não só a parte biológica, né? Eu vejo outras coisas mais integral, isso que é bem importante. Sim, quando tu contou esse negócio da viagem, eu achei muito legal, assim, porque antes de tudo é uma criança, né? Então, tá claro, tá fazendo transição para pré-adolescência, mas é bacana conquistar, né, o paciente, criar um vínculo com ele. Uma coisa que eu fiquei em dúvida agora, em relação ao conselho tutelar, como a guarda tá com a mãe, não sei até se a equipe médica se inteira disso, mas a notificação vem para a avó ou vai para a mãe ou para a família como um todo? E quem notifica é a assistente social ou a equipe toda? A partir do momento que a gente reconhece uma situação de violência, nesse caso uma violência através de uma negligência, então é uma violência através de negligência, a gente tem que preencher uma ficha de notificação. Qualquer profissional pode preencher a ficha de notificação. Pode ser médico, enfermeiro, serviço social, nutrição, qualquer profissional que identifica e preenche essa ficha. Essa ficha é uma coisa mais epidemiológica, ela vai para a secretaria ali, né? E aí, a partir disso, você pode decidir em conjunto. Isso daí é uma coisa. Vai epidemiológica para a secretaria começa a mapear as coisas e começa a trabalhar com intervenções políticas sociais para aquela área que está tendo mais coisas de violência. Então, acaba que essa informação serve muito mais como coletivo do que para o individual. Porém, nós, como equipe, quando a gente reconhece isso, além de preencher essa ficha, nós discutimos na reunião de equipe, por exemplo, eu sou de uma micro-área, que é a equipe 4, e a gente discute, tem reuniões todas as quintas. Então, a gente discute o caso do paciente e a gente chega num denominador comum. Eu falo, olha só, vamos ver se a gente consegue afastar essa violência. A gente consegue melhorar isso. A gente tem que trabalhar com a família, tem que trabalhar com o paciente. Não melhorando isso, a gente parte com uma parte maior, assim, olha só, as forças dos profissionais de saúde da UBS não está chegando lá. Então, a gente vai para o conselho tutelar. Aí aciona o conselho tutelar. Qualquer um pode acionar, mas quem faz isso na nossa UBS é o serviço social. Então, o serviço social aciona o conselho tutelar, provavelmente já atendeu, já passou pelo paciente, já teve uma conversa com a família antes. Ainda persistindo na situação de negligência, aciona o conselho tutelar, e o conselho tutelar aciona a mãe. Aciona a mãe, que é a real cuidadora, e também aciona a cuidadora na prática, que é a avó. Então, vai acionar os dois para ver se consegue resolver esse problema. Não resolvendo esse problema, aí eles vão ver se colocar na balança, né? O que é mais benéfico se continuar numa situação de negligência, se houve uma mudança na família, ou se afastar dessa situação de negligência e procurar um outro ambiente que é mais saudável. Dificilmente ele sai da casa, assim, o governo dificilmente tira uma criança dos pais, assim. Mas pelo menos quando entra o conselho tutelar fica uma coisa mais séria, entra coisas mais punitivas, então e mostram a atenção, tanto que até a avó, isso já foi cogitado em outros momentos, foi falado com a avó e ela se estressou e brigou com todo mundo. Então a ideia é manter um vínculo para ver se explica para ela que a situação é grave e manter esse grito, olha, vamos ver se trabalhar junto com o conselho tutelar para ver se consegue melhorar isso. Então é isso, o conselho tutelar avisa os dois responsáveis, principalmente o responsável oficial, que é a mãe, e depois a avó, que é a cuidadora na prática.
E até vocês tinham comentado que a mãe não tem um bom, digamos assim, talvez um bom insight sobre a obesidade, toda a situação clínica dele, mas a avó tem? Ou ela, assim, ela mima e tudo, mas ela sabe que é grave a situação, ou ela também não compreende bem? A avó é educadora, assim, ela tem um certo grau de conhecimento. Então, ela sabe que a obesidade é ruim, ela sabe que a obesidade é grave, mas eu acho que nesses momentos de aflição e ansiedade, que ela também é uma pessoa que tem problemas de saúde mental, ela também tem as ansiedades dela, acho que isso aí foi uma coisa que vai tentar influenciado, mas num momento de necessidade de que o paciente aciona a avó, ela, eu acho que não sei se é a obesidade que vem em primeiro lugar, né? Eu acho que vem mais a ansiedade de saciar os problemas e tentar resolver o problema que está acontecendo aqui naquele local. Mas ela é uma pessoa bem consciente. Eu acho, tanto que é ela que leva o paciente nas consultas diversas vezes, assim. Porque ela está preocupada com isso. Ele não é um paciente que falta nas consultas. Tem pacientes que a gente vai ali que é ruim a continuidade que falta, você ficar ligando, fazendo busca ativa. Mas não, em nenhum momento a gente faz busca ativa com esse paciente. A avó leva em todas as consultas, no milhares de profissionais que acompanham ele, e ela até pede para encaminhar para outros lugares, que ela ainda quer continuar, que ela quer ver se ajuda com isso. Então ela tem um certo conhecimento. Só que a prática é o mais difícil do que a teoria nesse caso. Sim, complicado. Isso me surpreendeu bastante quando eu vi o genograma, que a avó é pedagoga, né? Então, mas agora é compreensível pelo que tu relatou. Ela se sente frustrada porque ele não sabe ler, porque ela não conseguiu ensinar e tal. Mas assim, vocês vão ver isso, principalmente vocês profissionais de saúde, né? Você, com a família, você é familiar, né? Você não é paciente, você não é médico, você não é enfermeiro, você é familiar, é diferente. Você não é pedagogo, é uma coisa é educar o filho dos outros, outra coisa é educar o seu próprio filho ou o seu próprio neto. Que são situações bem diferentes, envolve muita emoção, muito conflito, então as coisas ficam diferentes. Se não tiver mais nenhuma dúvida, então acho que era isso. Jana, se quiser encerrar. Certo, então, pessoal, muito, muito interessante a conversa. E eu mandei aqui no chat o formulário de mensuração de impacto, então respondam ali. E muito obrigada, Paty, obrigada, Felipe, estava muito, muito bom. Obrigada, Felipe, pela ajuda e por aceitar nosso convite novamente. Está aberta a participar novamente. Já participa do nosso grupo no WhatsApp? Acho que ainda não. Se pode te adicionar? Gostaria de ser adicionado? Pode adicionar. Tá bom, então a gente continua as discussões por lá, tá bom? Obrigadão, todo mundo compareceu. Até mais. Valeu, gente. Obrigado aí, Felipe. Foi bem legal. Obrigado.